Olá, caro estudante, é um prazer ter você nesta aula de Portugal Studio. Na última aula, vimos o conceito de variáveis e agora vamos aprender como fazer uma declaração de variáveis. Então vamos começar. Toda variável deverá ser declarada antes de ser inicializada. Na sua declaração, informaremos um tipo para ela. Um tipo significa informar ao computador o que essa variável poderá receber e armazenar na memória do computador. Retomando o exemplo do armário, memória, com as gavetas, variáveis, precisa-se diferenciá-las, o que é resolvido com o uso de identificadores, que nada mais seriam que nomes, etiquetas ou rótulos. Cada variável gaveta, no entanto, guarda apenas um dado de cada vez, sempre do mesmo tipo primitivo. Para resolver a situação, precisa-se definir nomes para determinadas gavetas, variáveis, especificando qual o material dos objetos que podem ser armazenados lá. Programas de computador utilizam os recursos de hardware mais básicos para executar algoritmos. Enquanto o processador executa os cálculos, a memória é responsável por armazenar dados e servi-los ao processador. O recurso utilizado nos programas para escrever e ler dados da memória do computador é conhecido como variável, que é simplesmente o espaço na memória, o qual reservamos e damos um nome. Por exemplo, quando criar uma variável chamada idade, podemos criar uma variável chamada idade para armazenar a idade de uma pessoa. Quando criamos uma variável em nosso programa, especificamos que tipo de dados podem ser armazenados nela, dependendo da linguagem de programação. Por exemplo, a variável nome só poderia armazenar valores do tipo texto, ou seja, do tipo de dado cadeia. Já a variável idade só poderia armazenar valores do tipo número inteiro. Chamamos este espaço alocado na memória de variável porque o valor armazenado neste espaço de memória pode ser alterado ao longo do tempo, ou seja, o valor ali alocado é variável ao longo do tempo. Então, você pode observar um exemplo simples aqui de declaração de variáveis no Portugal. Então, temos a declaração composta pelo tipo da variável. Então, primeiramente informamos o tipo da variável e depois damos um nome para ela. Então, neste primeiro temos um inteiro e o nome é A. Então, tipo inteiro, nome A. No segundo aqui temos tipo real e o nome peso. O terceiro temos um tipo caractere e o nome sexo. O próximo temos um tipo cadeia e o nome nome. E o próximo temos um tipo lógico que guarda um verdadeiro. Lembrando, tipos booleanos guardam verdadeiro ou falso. Diferente das variáveis, as constantes são um espaço reservado na memória para armazenar um valor que não muda com o tempo. Por exemplo, o valor π 3.1415926535,9 e assim sucessivamente, que nunca vai mudar. No Portugal Studio, para declarar uma constante, basta iniciar com a expressão const. Observe o exemplo. Então, temos aqui a declaração de duas constantes, uma de escopo global, ou seja, essa variável constante ela pode ser enxergada em todas as funções do programa. Então, declaração de uma constante de escopo global do tipo real, com o nome π, inicializada com valor de 3.14. E temos outra constante
de escopo local aqui, que ela só vai ser enxergada dentro da função início. Então temos declaração de uma constante de escopo local do tipo real com o nome gravidade inicializada com o valor de 3.80665. Ok? Bom, então vamos abrir o nosso Portugal Studio aqui e vamos fazer algumas declarações. Então, como que eu faço a declaração de uma variável? Então, primeiramente eu tenho que colocar o tipo da variável. Então, eu vou colocar o tipo inteiro e eu tenho que colocar um nome para ela. Por exemplo, x. Eu já posso inicializar essa variável com um valor. Por exemplo, eu posso colocar x igual a 3. Outra variável que eu posso utilizar é a real. E eu posso colocar, por exemplo, y. E posso colocar 2. Uma coisa interessante que vocês podem notar, eu vou aumentar aqui e vou dar um zoom. Conforme vocês vão colocando as variáveis, escrevendo o programa de vocês, vocês podem ver que aqui na árvore, na estrutura do algoritmo de vocês, essas variáveis vão começar a aparecer. Se você observar também o tipo real que foi declarado aqui, y, ele está com sublinhado amarelo aqui. Por quê? Porque o valor da expressão à direita da atribuição será automaticamente convertido de inteiro para real. Lá da teoria, você deve recordar que foi comentado que o real também é um tipo inteiro. Mas se declarar desta forma, tá, ele vai fazer uma transformação. Então, por isso que o interessante é colocar 2.00. Tá ok? Então, para trabalharmos inicialmente, vamos considerar que inteiro e real são diferentes. Tá bem? Também pode-se declarar outras variáveis. Por exemplo, caractere. Eu posso colocar caractere sexo. Inicializar ele com um valor f, por exemplo. Então, você pode ver que a variável sexo foi colocada aqui na estrutura, na árvore do programa. E pode ver o tipo que ficou do lado, caractere. Eu posso declarar também uma cadeia, que nada mais é, vou colocar nome, que nada mais é que um conjunto de caracteres. Eu posso colocar, por exemplo, Aline. Então temos uma cadeia formada por caracteres. Lembre-se, caractere são delimitados por apóstrofos e a cadeia é delimitado por aspas duplas. Então, sempre se declara o tipo e após o nome da nossa variável. Também temos o tipo lógico, que pode ser verdadeiro, verdadeiro é uma palavra reservada, né? Então temos algumas palavras reservadas. Então posso colocar V, que recebe verdadeiro, ou também poderia receber falso. E verdadeiro veio para cá. Tá? Você pode clicar em cima e arrastar. E pode acompanhar também essas variáveis, os valores que estão sendo recebidas por elas. Algumas características da declaração de variáveis.
Tá? Então, deve-se utilizar nomes sugestivos. Por exemplo, temos aqui sexo. Então, para armazenar um caractere que significa, né, que tem um significado que seja referente ao sexo, por exemplo, tá? Então é mais interessante a gente utilizar a palavra sexo do que apenas S. Tá? Então a gente coloca sexo em vez de S. Nome, é mais fácil ter uma variável com o nome dela sendo o nome que refere ao nome de uma pessoa, de um lugar, do que apenas N, por exemplo, ou qualquer outra variável, H, por exemplo. Tá? Então, sempre se utilizem nomes sugestivos. Outra boa prática é não inicializar uma variável, tá? O nome de uma variável com número. Tá? Então, nunca utilizem essa forma, por exemplo, 1x. Tá? Vocês podem colocar x1, isso é válido. Tá ok? Outra regra importante é não utilizar caracteres especiais no nome de nomenclatura de variáveis. Por exemplo, não utilizar x mais 1 para declarar o nome de uma variável. Se você observar, já está sublinhado aqui embaixo de vermelho. E se colocar o cursor em cima, você vai ver que tem uma breve descrição falando de um possível erro. Tá? Então não se deve utilizar caracteres especiais. Por exemplo, esse tipo. Tá? Então não utilize caracteres especiais. Por exemplo, tá? Outra coisa também, não se deve utilizar espaço entre os nomes de uma variável. Tá? Não se deve utilizar também, tá, o hífen na nomenclatura de variáveis. Se for necessário separar, utiliza-se o underline. Por exemplo, eu tenho um tipo real, que é salário bruto, que é igual a 1000. Tá ok? Então, dessa forma, você pode separar o nome de uma variável, tá ok? Utilizando o underline. Não se utiliza hífen para separação, tá ok? Outra coisa muito importante sobre declarações de variáveis é não utilizar acento, tá bem, pessoal? Então, eu posso declarar um inteiro, que é uma variável. Se eu colocar acento, já vou ter um aviso aqui, tá? Então a expressão A com acento não era esperada neste local. Remova a expressão para corrigir o problema. Não se utiliza acento na nomenclatura de variáveis, tá? Constante. Então, para declarar uma constante, então eu posso colocar const, coloco a palavra const reservada, tá? Então, eu posso declarar uma constante do tipo real, eu posso colocar π, por exemplo, e posso inicializar essa variável com 3.14. Tá? A diferença de constante, como já vimos na teoria, é que a constante ela não vai ser alterada ao longo da execução do programa, enquanto este valor pode mudar ao longo da execução do programa. Então, xt, esse inteiro xt, que neste momento tem 3, ele pode ser alterado para qualquer outro valor. A constante não. Ok? Então, aqui temos uma constante de escopo local, que vai ser enxergada apenas dentro dessa função início. Também podemos declarar constantes. Então, const
caractere, vou colocar S, que seria para sim, ok? Então temos também caractere e faltou um nome, né? Opção. Ok. E aqui temos uma constante, que é do tipo caractere, com o nome opção, que recebe S, tá? De escopo global. Então, esta constante pode ser enxergada em qualquer função escrita dentro do Portugal. Tá bem? Bom, vimos algumas regras aqui de nomenclatura, como fazer a nomenclatura de variáveis no Portugal. Vamos utilizar constantemente essa videoaula nas próximas aulas que veremos sobre Portugal. Então vamos utilizar bastante nomenclatura, tá bem? Então o importante para você levar de aprendizagem é que devemos definir o tipo da variável, dar um nome para a variável. Não é necessário inicializar as variáveis, dependendo da situação. Tá? Utilizaremos os comandos leia e escreva de entrada e saída de dados para informar a maioria dos dados para as nossas variáveis. Mas isso vai ficar para as próximas videoaulas. Tá ok? Espero que você tenha gostado e nos vemos num próximo vídeo. Obrigado!